Shabbat Shalom, caros amigos e amigas, aqui do canal Benhor Friburgo Foco. Estamos aqui na nossa Benhor Friburgo, estamos fazendo nossas preces para o Hashem, e agora estamos na Parashá, o serviço de leitura pública que temos pela manhã. E a Parashá, nós sabemos que estamos na Parashá, Aharei Kedoshim. Aharei quer dizer depois, e Kedoshim, santos. Então já falamos essa semana porque a Parashá ela veio fazer Aharei Kedoshim. Elas são Merbarot, são ligadas, assim como as duas que vieram antes, Tazria e Meksorá, que eram Merbarot, unidas. Mas essas duas Parashot, Tazria e Meksorá, elas foram como se fosse uma pausa da Parashá Shemini, porque a Parashá Shemini, ela vem falando o quê? No oitavo dia. O oitavo dia era um dia de inauguração, um dia de festa muito lindo, maravilhoso, espetacular, onde a Hashem aceitou o pedido de perdão do povo judeu acerca do bezerro de ouro. Houve uma grande festa, uma grande alegria, veio acontecer o êxtase de Nadav e Avihu. Arão ficou calado, mas foi honrado porque Hashem assim honrou, a presença de Hashem passou a se manifestar. Depois veio Tazria e Meksorá, ao qual só Arão, só o sacerdote, o Cohen, só eles poderiam decifrar o que eram as enfermidades que constavam nas peles das pessoas, nas casas, também nos móveis, nos objetos, assim por diante. E agora, a Harei Mot, ela retornou o assunto e falou acerca de Nadav e Avihu, que eram próximos de Hashem, e entramos em Kedoshim, que vem falando o que é santo, o que é santificar, o que é separar, porque a palavra santo santificar, está além, acima daquilo que é a média. Então, mas a Parashá, ela nos fala aqui em Kedoshim, nós já falamos bastante, falamos acerca da condição entre o homem e o seu semelhante, o respeito que o homem tem que ver, leis que Deus deixou entre o homem e o seu semelhante, e leis que Deus deixou entre Deus e o homem, para o povo judeu, penas de açoites, penas de apedrejamento, penas e várias outras penas, E para o Ben-Noa, certas regras aqui, porque para o Ben-Noa, por exemplo, adivinhação, Ben-Noa praticar adivinhação, ele tem pena de morte pelas mãos dos céus, Mas a pena de morte para o Ben-Noa é espada. Nós sabemos disso. Hoje não tem tribunal, mas tem o tribunal divino e a punição pelas mãos dos céus. Então, vamos relatar aqui hoje, vai criar 26 meses, tá, caros amigos, amigas? Relatar aqui 20, vai criar 26, aliás, 8 até o final dessa Parashá. Punições e relações proibidas. Guardareis meus decretos, lembrando que a gente sempre faz a leitura por Rashi Gabate, elucidados na obra do Rashi e do Rebbe de Lubavitch, com comentários interpolados, estão no meio. Então é bom prestar atenção aqui, nós Benhor Friburgo, nós aqui da comunidade Benhor, Nova Friburgo, e também os que estão aí por detrás das câmeras, observar bastante, prestar bastante atenção. Guardareis meus decretos, estudando suas leis diligentemente. Então os cumprireis. Eu sou Deus e vos santifica. Não vos permitindo manter relações proibidas, conforme explicado anteriormente. As relações proibidas foram apresentadas antes do dever de honrar os pais. Agora, inversamente, a punição por não honrar os pais será enunciada como introdução às penas aplicadas. Porque se manter relações proibidas, porque vocês foi ensinado, que todo adulto, homem ou mulher, que amaldiçoar seu pai e sua mãe, será morto por apedrejamento. O mesmo vale se ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe.
depois de mortos. Então, gente, nós vemos que a pessoa que tem capacidade de amaldiçoar, falar mal do pai e da mãe, apedrejar, criticar, matar o pai e a mãe, é uma pessoa execrável para a humanidade, uma pessoa execrável para toda, como nós já vimos aquele caso, a pessoa já hoje já tem advogado, aquele caso daquela família que matou o pai, matou a filha, matou a mãe, o pai e a mãe. Isso é uma coisa horrível para a sociedade. E ser parcial com coisas dessa está fora da lei, está fora da lei. Por isso, muitas vezes, vem decreto para uma cidade, vem decreto para o país, vem decreto para o estado. Gente, acordem. Nós, ao colocar governantes, regentes, temos que ter muita luz. São vítimas, não existe vítima de sociedade, isso é uma falsidade ideológica. Então vamos lá. A culpa pelo derramamento de sangue é dele mesmo. O executado não será culpado por sua morte. Conforme foi ensinado, o adultério é proibido, a punição por esse crime é a seguinte: no caso de um homem judeu que cometeu adultério com uma mulher, porque, gente, o cristianismo, outras religiões criaram, não criticando, mas criaram uma falsa noção sobre adultério. Adultério é um homem casado ter uma relação com uma mulher casada. Tá, gente? Bom, chave nisso daí. Tá? É o que diz a Torá. Mas veio alguém querer mudar e substituir a Torá, e a Torá é insubstituível. Alguém pode falar: mas o Deus do Antigo Testamento, ele errou, ele falhou, deixou uma brecha, por isso que teve que ir um novo. Deus falhou, Deus falha, Deus deixou brecha. Deus falou que ele nunca muda, nunca mudará. Aí vem alguém que falha, diz que muda, deu brecha, tem que criar para o livro. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Porque isso é idolatria, isso é falsidade. E como está escrito na Torá, surgirá um dentre vós e ele você servirá para testar. E nada mais, nada menos que há 2000 anos o povo judeu tem sido testado por causa desse próprio personagem criado não criado por Roma, mas dentro do povo judeu mesmo. Esse personagem ele foi patrocinado, né, sabemos, por Roma, e foi patrocinado por uma facção dentro de Jerusalém. Mas ele pegou o povo dele ao antissemitismo. A verdade é essa. Então vamos lá. Vamos continuar. Ou seja, quem cometer adultério com a mulher de seu semelhante, judeu adúltero e adúltera, serão mortos por estrangulamento. Não judeus e judeus menores de idade, por outro lado, não podem noivar sem casar, legalmente com mulheres judias. Então, quer dizer, olha aqui é uma das leis que concerne a nós Benoa. Não casar com mulheres judias. Homem não casar com mulher judia e mulheres não casar com homens judeus. Né? Isso é fornicação. Isso é uma coisa errada de igreja. De modo que quem fornicar com a mulher judia, de um deles não será passivo de pena de morte, apenas de chibatado. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, com isso descobriu a nudez de seu pai. É uma das leis para Benoa. Ambos serão mortos por apedrejamento. Também isso aqui, apedrejamento é uma lei para o judeu, mas para o Benoa é espada. A culpa pelo derramamento de seu sangue é deles mesmos. Quem os executar não será culpado por sua morte. Quando o homem que se deitar com sua nora, ambos serão mortos por apedrejamento. Ou na lei para o Benoa, nós já falamos que apedrejamento é para o judeu e para as nações é outro tipo de execução. Cometeram uma ação desprezível como a escolha do sêmen, do pai e do filho da mesma mulher. A culpa pelo derramamento do seu sangue é deles mesmos. Quem os executar não será culpado por sua morte. Quanto ao homem que se deitar com o homem, como se fosse como mulher, ambos cometeram uma abominação. Tá aqui, gente. É uma abominação, tá, gente? Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Que você é por fora,
que você por fora vai dizer, mas eu tenho menos cromossomos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É o teste que Deus te deu. Deus te deu um teste, Deus te deu e junto com esse teste que Deus te deu, é para que você possa se esforçar. E você se esforçando, Deus vai te honrar. Mas não adianta você inventar desculpa. É um teste, eu faço da minha vida o que eu quero, eu me mando. Se você se mandasse, você não morria por 50 anos, 60, 70 anos. Tira o cavalinho da chuva que você não se manda. Então, não adianta dizer errado. Casamento para Deus é entre um homem e mulher, é entre o sexo oposto. Entre homem e entre mulher e entre homem, ao qual faz com que tenha uma geração de filhos. Tá, gente? E mantenha a raça humana na existência, porque do jeito que está hoje, seja aqui em Friburgo, seja em qualquer lugar do mundo, isso é abominação, isso traz uma escuridão muito grande para o mundo e não traz a progressão da semente humana. Então, uma abominação serão mortos. A culpa pelo derramamento do seu sangue é deles mesmos, que os executar não será culpado por sua morte. Se não praticar esse ato específico, porém, eles não serão passíveis de pena de morte. Quanto ao homem que tomar uma mulher como esposa e depois fornicar com a mãe dela, tal união é conselho e sua má inclinação. Outra má inclinação deles, o tribunal queimarão a ele e a mãe no fogo. Se depois se casar com uma mulher, um homem fornicar com a mãe dela, com a mãe dela, os filhos serão queimados. Assim, será para que não haja repercussões duradouras e tão mau conselho do nosso meio. Porque achei, mas isso é coisa ruim, queimar, apedrejar. Não, achei faz isso para que tenha uma sociedade limpa, uma sociedade exemplar. Porque um governo, um juiz, um Estado, não seja quem for, que não seja imparcial, ele está sendo coerente, ele está trazendo mau decreto para o país, para a cidade, para ele, para a família. Uma hora chega a mão de Hashem, uma hora Deus cobra. Vamos lá. O homem que se deitar com o animal será morto por apedrejamento, matarás o animal, por apedrejamento também. O animal que é tecnicamente inocente, por providência divina, ele ocasionou esse pecado, também será morto. Essa lei se concluiu, na fonte olha, que o ser humano que levar ou para pecar, certamente será punido. Similarmente, no caso de uma mulher que se aproximar de qualquer animal para fornicar com ele, matarás a mulher e o animal. Isso é confusão, gente. Zoofilias, eu esqueci o nome, como se fala. Isso daí é coisa horrível. Tanto para homens como para mulheres. Rebaixar para o animal, ele está sendo pior do que o animal, o ser humano. Sendo morto por apedrejamento. A culpa pelo derramamento do seu sangue é deles mesmos, do animal. Apenas de modo figurado, por causa da providência divina. Que o executar não será culpado por sua morte. Quanto ao homem que tomar sua irmã e fornicar com ela, seja ela, seu filho, pai, sua mãe, assim ele vir nudez dela, que vira a nudez dele, isso é um ato ignóbil. Se eles tiverem sido devidamente advertidos, vistos no ato do tribunal, os punirá com chibatadas. Se não tiverem sido advertidos e vistos no ato, serão cortados da vida, para que todos os membros do seu povo vejam, morrerão prematuramente sem filhos. Como o homem descobriu a nudez de sua irmã, ele carregará a consequência de seu pecado. Mas alguém pode falar, Jacó casou com duas irmãs. Gente, ali estava uma formação de povo, não tinha sido a Torá dada no Monte Sinai. Depois que a Torá foi dada no Monte Sinai, Deus falou, não é o homem casar com sua irmã. Então, veja aqui, o que a Torá falou foi em vigor rapidamente, porque antes casava-se assim, porque estava em formação a humanidade. Mas depois que a humanidade começou a crescer, Deus começou a colocar parâmetros muito fortes, tá, gente? Então vamos entender isso. Vamos voltar aqui à leitura, gente.
É verdade que eu permiti que os filhos de Adão se casassem entre si, mas isso foi apenas um expediente temporário, olha que vocês entendam, que vigorou até agora, porque não havia mais ninguém com quem eles podiam casar-se. Quanto homem que se deitar com uma mulher que esteja tendo fluxo menstrual, isso se purificando ricamente, vamos dizer, é muito chato isso daí, mas para o Benoa, não tem problema, mas o Benoa poder evitar isso daí é bem melhor, tá, gente? A menos que o fluxo haja cessado de, ela tem desde então purificado essa pureza, por meio da imersão de líquido. Ele assim descobriu sua nudez, visto que ele descobriu sua fonte de sangue, ela descobriu a fonte do seu sangue. Então, se tiverem sido devidamente advertidos, vistos, no ato serão punidos por os pecados. E se não tiverem sido advertidos, e visto que no ato, ambos serão cortados do meio do seu povo, morrerão prematuramente sem filhos, conforme foi ensinado. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai, pois que o fizeste, estaria descobrindo a nudez de sua parente próxima. Se as duas partes o fizerem, carregarão as consequências de seu pecado, sendo puníveis com chibatada, se tiverem sido devidamente advertidos e visto no ato, se não tiverem excisão, conforme vos foi ensinado. O homem que se deitar com sua tia, por afinidade, diz que a mulher do seu pai descobriu a nudez de seu tio, de maneira que eles carregarão as consequências de sua condição serão puníveis, com chibatadas. Se tiverem sido devidamente advertidos, vistos no ato, se não tiverem excisão, morrerão prematuramente sem filhos. Quando ao homem tomar uma mulher de seu irmão, esse é um ato repulsivo, ele descobriu a nudez de seu irmão. Se houverem sido advertidos, vistos no ato, serão punidos com chibatadas. Se não serão punidos com excisão, morrerão prematuramente. Se não tiverem filhos, permanecerão sem filhos até a morte. Se os tiverem, seus filhos morrerão enquanto eles forem vivos. Guardareis todos os meus decretos, todas as minhas normas, estudando minuciosamente as suas leis. Então descobrireis, se assim fizeres conforme vos foi ensinado. A terra a qual vos levarei para habitares nela, não vos vomitará. Sétima leitura. Não seguireis as práticas das nações, que eu expulsei de Canaã, de diante de vós, porque eles cometeram todas essas transgressões. Eu me aborreci por elas. Então nós vemos que todas as nações da terra de Canaã foram expulsas, derrotadas pelo povo judeu, porque eles transgrediram as 7 leis universais, chamadas 7 leis dos filhos de Noé, a qual são não praticar idolatria, não blasfemar, não praticar assassinato, não praticar roubo, não praticar Kiruraot, qual falamos que é o incesto, né? E vemos também imoralidade sexual, Evimirahai, não maltratar os animais, que foi uma ordem que achei Deus a Noa, e também a sétima, estabelecer justiça. Não estabeleceram justiça, pelo contrário, fizeram só o que é mal. Então, gente, para nós que estamos aqui na cidade de Nova Friburgo, região central do Rio de Janeiro, moramos aqui perto de Teresópolis, Petrópolis, seja Rio de Janeiro, todo Rio de Janeiro, Brasil, gente, seja onde for, Brasil, onde tem governantes, por favor, criam leis justas, que nós estamos vendo dentro da Bíblia, que o povo acaba se corrompendo, se auto-se-destruindo. Vocês que criam leis aí, criam leis justas para não destruir a humanidade. Porque um dia vocês vão partir da terra e vão ter que prestar conta a Deus. E o mundo é uma esfera giratória. Hoje vocês podem estar numa cadeira grande, mas amanhã seus netos podem arcar com a consequência. E por isso espiritual, conforme mencionado acima, devem ser ricos, experientes nas leis, do abate ritual, os sinais de defeitos fatais que buscaremos nos animais primitivos, quando inspecionados após o abate para saber se animais se desviam de pureza ritual. Sem tocados, essa mesclia também é necessária porque o consumo de animais abatidos incorretamente os torna espiritualmente impuros. Portanto, deveria ser capaz de facilmente distribuir o abate ritual correto que deixa o animal espiritualmente puro. Isso aqui é para o judeu, tá, gente? Abate, animal, a gente sabe que o povo judeu, conforme
o abatimento certo, que a salga certa. Então, tudo isso temos que entender que a Sheila é para o judeu. Para o Benoa, nós sabemos que é Eve Mirahai, não comer o mesmo de animal vivo, né? Não pegar o animal comendo ele, ainda batendo lá, está o animal lá batendo e a pessoa está lá comendo o animal. De modo que ele não os purifica espiritualmente, como no começo. O abate animal incorreto, que torna o animal puro, de modo que ele vos purifica espiritualmente, seu comais. Similarmente, deve ser hábitos na diferenciação ritual, o abate ritual que torna a ave pura, o abate ritual que deixa a ave pura. Por exemplo, se a caqueia for cortada apenas até a metade, o abate será inválido. Ficará espiritualmente impuro, ser comido do animal morto, ao passo que se a caqueia for cortada, mesmo que só ligeiramente para lá da metade, o abate será válido. Digestão, cortada do animal morto não vos tornará espiritualmente impuros. A diferença entre esses dois casos é muito pequena, de maneira que deveis aprender a distinguir entre eles. Assim, não vos fareis execráveis por causa do consumo de qualquer animal, ou ave espiritualmente puro, ou ainda por causa do consumo de todo ser que esteja sobre a terra, que eu distingui dos outros seres semelhantes, proibidos para vós, porque consumi-los vos torna espiritualmente puros. Como foi declarado, assim vós sereis santos para mim, porque eu, Deus, né? Aqui está, vou falar o eu, Deus, que eu falo aqui, essa palavra, aqui versículo 26, vamos lá. Quando fala eu, Deus, né? Ani Hashem, está falando do Yud-Kei Vav-Kei, né? A gente vai falar a gente pode falar que porque a gente está estudando, quando a gente está falando com o nome Adonai, que é o nome Yud-Kei Vav-Kei, Yud, Nash, Vav-Kei, está falando do nome do Deus do tetragrama, tá, gente? Não tem nada a ver com Jeová. Vocês aqui que estão em Friburgo, aqui, ou qualquer lugar do país, aqui acham que o nome Yud-Kei, Vav-Kei, né, que a gente fala que é tetragrama sagrado é Jeová, não tem nada a ver com Jeová, tá, gente? Vocês inventarem Charles Russo, qualquer um inventou esse nome aí para criar uma religião, então não tem nada a ver. Vamos lá, gente. Sou santo, vos segurei de todos os povos, dando-vos todas essas leis para que sejais meus. Se rejeitares essas leis, perdereis tanto o privilégio de seres meu, como minha proteção divina. Tu acompanha então pertencendo às forças cegas da natureza, que estão sujeitos inclusive ao poder das nações conquistadoras. Ademais, não é por nenhum sentimento pessoal de que tais coisas são ilícitas, nem repulsivas, que deveis evitar tudo que eu vos proíbo. Ao contrário, deveis reconhecer que se não fosse por meus decretos, podereis facilmente comprazer-se com elas, mas vos abstenhais e fazê-lo pura e simplesmente porque eu as proíbo a vós. Começou por adivinhação. Aprendesse com o adivinho, que falar de sua axila, porque tinha antigamente, né, Canaã, no Egito, muitas nações do passado, fazia adivinhação por axila, ser uma voz mesmo, né, um cadáver fala de sua boca, pondo nela um osso de animal, chamado Iadu, o pássaro, será punido com exceção, se não houver sido devidamente divertido, visto no ar. Contudo, se estiver claro para o tribunal, porque os conhecedores foram devidamente advertidos e visto no ar. Que o homem e a mulher são adivinhos, que falam de sua axila, sustentando nela um cadáver, ou adivinhos, que falam da sua boca, pondo nela o osso do animal, chamado Iadu, os conhecedores serão mortos por determinação do tribunal, por apedrejamento para o povo judeu. Né? Nós sabemos que hoje não tem tribunal, mas que a morte pela mão do céu, tanto para o judeu como para o não-judeu. Se os agentes do tribunal não conseguirem matar as pessoas, o povo os apedrejará até a morte. E apedrejamento não tem nada a ver com aquilo que falou de apedrejamento, né? Com pegar lá a tal daquela história lá do NT, que pegaram uma galera, não tem nada a ver. Tá, gente? Apedrejamento é outra coisa que nós vamos falar sobre as leis de Noa. A culpa pelo derramamento do seu sangue é deles mesmos. Que quem os executar não será culpado por sua morte, se não cometer esse pecado sem intenção, fará uma oferenda de pecado comum por todos que sem intenção cometem um pecado punível, com excisão ser cometido intencionalmente e sem o devido aviso e testemunhas. Então, gente, aqui vamos falar daqui a pouco Kaftará separado, mas vamos falar um pouquinho dessa paraxá,
essa paraxá ela remonta coisas importantes entre homens e seu semelhante. Então, nós temos aqui, vemos todos os passos, todos esses passos, de honestidade, honrar a Deus, temer somente a Shem, fugir da idolatria, fugir da desviação, fugir de atos de feitiçaria. E, gente, o mundo, vamos fazer aqui, existe uma fruta, e toda fruta ela tem uma casca. Esse mundo é como se fosse uma grande fruta, muito saborosa, mas existe uma casca. E quanto mais você pratica mal, maior essa casca fica. Mais difícil fica de você provar o sabor do gosto do mundo que Deus criou tão bonito. Por quê? Você pratica feitiçaria, pratica adivinhação, pratica candomblé, pratica tanta coisa, pratica ato sexual entre homem, entre mulher, pratica tanta coisa que você traz um mal tão terrível para esse mundo. Tá, gente? Aí acha que, não, vou roubar, né? Roubar uma laranjinha que está do vizinho que tem, porque o dilúvio no mundo começou dessa forma, tem, seja uma laranjinha, um invadir terreno, tem, está errado. Então, gente, vamos manter uma vida íntegra, o que é nosso, vem nas nossas mãos, esse negócio de concordar com o patrão, isso, aquilo. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com aquilo que a Shem faz, para que possamos ter uma vida de santidade, tanto no judeu quanto no judeu. Vamos lá, aqui tem uma história sobre mulher. Quanto mais a mulher revela do seu corpo externo, demonstra que possui menos cuidado com o conteúdo moral interno. Olha bem, aquilo que nós estamos falando sobre adultério, sobre casos de homem com mulher, no sentido, qual sentido? De parentes próximos, irmão com irmã, assim. Então temos a lei de Gilui Araot, que é muito mais do que incesto, né, em relações sexuais e moral, mostrar indecências do corpo. Cuidado, mulher. Quanto mais você revela o teu corpo externo, demonstra que você possui menos conteúdo moral interno. Tá, gente? Então vamos, isso que achei que nos deixaram. E como nós lemos agora, e vai Vaikra 28, está escrito: eu sou o Eterno, vosso santificador. No passo seguinte, a Torá nos ensina sobre a punição de amaldiçoar os pais. As duas passagens foram mencionadas próximas uma da outra. Esse fato nos ensina que cada pessoa possui três sócios: Deus, seu pai e sua mãe. Os pais contribuem com o corpo e Deus com a alma. Então, gente, quando você abomina teu pai, abomina tua mãe, faz mal para teu pai, faz mal para tua mãe, pode crer, a pessoa se afasta desse tipo de pessoa que faz mal ao pai e à mãe, porque quem faz mal ao pai e à mãe, ele tem capacidade de fazer mal para qualquer um. Em Vaikra 24, consta que Deus disse que nos separou das nações. Existem 70 mitzvot nessa paraxá correspondentes a esses 70 povos. Aqui é o comentarista Baal Purim acerca dessa paraxá. Vamos continuar falando aqui, gente, acerca de honrar os pais. Honrar os pais é, pelo menos até certo ponto, um exemplo clássico de um tipo de comportamento aparentemente tão lógico que teríamos obedecido mesmo que Deus não tivesse ordenado. Tem uma parte do Talmud que fala que se Deus não tivesse deixado o mandamento, eu tenho muito que aprender até com os animais. Do gato, o gato ele ser uma pessoa, um animal discreto, aprender da formiga, não roubar, aprender do pombo a ser fiel ao seu cônjuge e assim por diante. Não obstante, a razão pela qual Deus nos determina a observar regras como esta é que o que nos é natural, seja isso bom ou mal, enquanto ser limitado pela natureza humana. A cometer um comportamento evidente, lógico e um mandamento divino, Deus nos permite ir mais além da nossa natureza.
Desta maneira, a Torá nos livra de nossas limitações humanas, nos permite participar da infinitude de Deus, revelar com nossa também infinita essência espiritual. Então, gente, quando a gente honra o nosso pai e nossa mãe, né, no que se fala, quesito mandamentos, não sentar no lugar que ele senta, né, não tomar a frente da palavra do pai e da mãe quando está falando, porque nós já vemos que no princípio Bilã, né, Bilã foi Labão, tomar a frente do pai, ainda que o pai não rachava, mas ele tomou a frente. Então, gente, tomar cuidado. Quando o pai estiver falando, a mãe, respeite, seja educado, espere o pai não falar, não repreenda o pai, não provoque o pai, não provoque a mãe. Vamos ser tementes a cheio dessa parte, honrá-los. Agora, tocante a mandamento, é um mandamento. Aqui, amado, os sentimentos de amor em relação a uma pessoa podemos ser muito fortes, tão intensos de fato, que podem fazer com que conseguiremos desafiar as proibições da Torá ou abandonar totalmente a Deus, para nos apegarmos a alguém que nos é proibido. Gente, cuidado. Você deixar um amor inflamar, florescer e crescer dentro de você, um amor proibido, que está acima da Torá, poucas regras que Deus deixou. É por isso que Deus nos lembra que Ele, Criador do mundo, a fonte do amor, é que estabeleceu estas proibições de forma que ao transgredi-la não devemos esperar nenhuma consequência positiva, como resultado. Se perguntarmos por que Deus colocou em nós a capacidade de nos apegarmos a outra pessoa, qualquer intensidade, a ponto de até nos levar a desafiar Ele mesmo, sua vontade, a resposta é para recompensar-nos de forma proporcionalmente intensa, por superarmos tal desafio. Podemos ter a certeza e a confiança de que Deus nos recompensará amplamente quando nos submetemos à sua vontade, obedecendo. No texto outro, volume 12, página 83, 90, 22, então está aqui os conselhos da Paraxá Kedoshim, separados, santos, quer dizer você ir lá para uma montanha, ficar lá 2, 3 horas, igual uma noite inteira lá, gritando, fazendo berraria, falando linguagem, que não existe nada disso, a Torá não tem. Onde está escrito isso? Na Torá, no Taná, os profetas. Você tem que passar a noite toda numa montanha, virando, gritando, berrando. Onde está escrito isso? Ou para ficar, se afastar da vida da sociedade, virar um celibato, um padre, uma freira, né? E no casar, trazer procriação para o mundo. Está escrito isso. Onde Deus deixou isso? Um dos primeiros mandamentos foi o quê? Criação, procriação. Então, gente, vamos ter luz, sabedoria nisso daí. Onde está a santidade nisso daí? Não existe. Vamos contar uma história bem rápida aqui, tá, gente? Muito rápida. Espero contar essa história bem rápida para terminar esse começo da nossa paraxá, que hoje falamos que é um pouco extensa. Mas vamos lá. O Baal Shem Tov, observa que a Mishnah coloca a palavra de julgamento antes de resbão. Conta. Né? No que é paraxá, tá, gente? Conta. Como se a sentença já estivesse definida antes de a pessoa apresentar seus argumentos, uma vez que se trata do Tribunal Celestial. Não será concedido ao réu o direito de defender-se, expor seu ponto de vista, suas justificativas. Baal Shem Tov responde com Baal Shem Tov, gente, tá? O fundador do racidismo, o primeiro, tá, gente? Existem várias linhas racídicas, mas ele foi o primeiro a fundar a linha racídica. O Baal Shem Tov responde: quando uma pessoa é julgada no alto, às vezes ele mostra um caso semelhante ao seu e pegue sua opinião. Olha só, gente. Antes de você ser julgado, pegue sua opinião, um caso semelhante ao seu. Essa opinião será a sua própria sentença. Isso é veredito. É decidido pelo próprio indivíduo. Se julgar para o bem, ele será julgado da mesma maneira. Caso contrário, por isso, a Torá e os sábios recomendam: julgue o próximo favoravelmente, e dê o benefício da dúvida. Não condene, antes se colocar no seu lugar, pois essas situações que lhes são apresentadas podem ser casos submetidos à sua avaliação, à espera da sua sentença, e depois servirá de modelo no momento de seu próprio julgamento. Então, está aqui, gente,
conselhos do Baal Shem Tov, tá? Baal Shem Tov, nós sabemos que foi fundador do Hassidismo, uma pessoa gigante da Torá, enorme, que a cadeira dele veio Magid de Merix, depois do Magid de Merix, Magid de Merix, veio o Baal Atânia, o Admor Azaken, fundador do Rabad, e outros, para o Hashem, e hoje estamos aqui. E veio o sétimo, né, que é o nosso Rebbe de Lubavitch, e através do Rebbe de Lubavitch, né, que lutou e testemunhou, batalhou para que o movimento Benoa no mundo, né, crescesse. Não só o movimento Benoa, ele restaurou todo o judaísmo, não só nos Estados Unidos, Israel, muitos lugares. E muitos saíram de Israel, de outros lugares para cá, o próprio Rebbe de Lubavitch. E nós estamos aqui em Baruch Hashem, né, como Benoa, servindo a Kadosh Baruch Hu, né, e fazendo a vontade de Hashem, aprendendo, melhorar nossas atitudes, nossas qualidades, nosso caráter. Eu sou um que preciso melhorar muito, sou um que preciso aprender muito. Nós estamos aqui nesse Shabbat, trazendo esta lição, né, de aprender a honrar Hashem, temer Hashem, honrar o pai, honrar a mãe e principalmente honrar o Pai Celestial, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, trazendo assim a revelação do verdadeiro Mashiach, que seja breve em nossos dias. Isso é para achar, gente.